de partículas e inclusive para diversos micro-organismos. Temos também uma certa quantidade aí de filtros finos, né? Filtros modelo M5, filtros de bolsas em fibras de vidro, filtros de bolsas em fibra sintética, com as mais diversas formas de fabricação. No caso dos filtros bolsa, eu consigo fazer ele com moldura em aço ou plástico, no caso do fibra de vidro, fibra no bactericida só com moldura em aço zincado, nesse caso com moldura em aço zincado e plástico também, e nas mais diversas eficiências, sendo M5, M6 e F9 e assim por diante, né? Pode ser em fibra de vidro, pode ser em fibra sintética, né? Na parte de filtros finos, nós temos aí os filtros tanto em forma plana quanto em forma de cunha, né? Atendendo aí também as diversas classes de filtragem médias e finas, né? Posso ter ele com moldura plástica, no caso do filtro prensado aqui, posso ter ele com moldura em aço zincado ou em aço inox, posso ter ele de forma plana com moldura em alumínio, inclusive, né? Então tem as mais diversas formas de aplicação, inclusive em madeira, que eu consigo incinerar, dependendo do caso. E dos filtros absolutos também, da mesma forma. Eu tenho ele com molduras em aço zincado, aço inox, em alumínio, né? E tenho também em forma de cunha, que a gente chama de filtro de cunha, que na verdade acaba aumentando aí a área filtrante, né? Dependendo do caso, em vazões maiores, eu consigo atender com boa capacidade. E tenho filtros inclusive com espaçadores de alumínio, porque na verdade o filtro absoluto ele pode ser produzido de duas formas, né? Ou com um espaçador de filtro têxtil, né? Ou com um espaçador de alumínio. Qual que é a diferença básica entre um e outro? Não é em eficiência, mas esse aqui ele consegue trabalhar com temperaturas até 180 graus, né? Já os filtros absolutos normais, eles trabalham com temperaturas aí variando entre 60 a 80 graus no máximo. Nos filtros absolutos, quando é feito um teste, por um exemplo, é utilizado um gerador, um nebulizador, né, que é aquilo que eu falei, um gerador de um óleo dentro, né, um gerador a frio, um nebulizador, para que se possa fazer a contagem de partículas nos filtros. A Trox trabalha com esse tipo de gerador e também faz os serviços de contagem de partículas, né, e classificação de áreas, né, nesse sentido. Esse tipo de gerador aqui, que é um gerador a quente, nós não trabalhamos, ele trabalha com uma vazão muito maior e nem temos isso aqui no Brasil. Lá na Trox Alemanha, por exemplo, para se fazer um teste no filtro absoluto, existe um equipamento como esse aqui, que é um scan test. Na verdade, ele faz um escaneamento de todo o papel do elemento filtrante para verificar se tem algum vazamento, se há algum problema com o filtro, né? Só que infelizmente nós ainda não temos uma máquina dessa aqui no Brasil. E também trabalhamos aí com a linha de filtros de carvão ativado, né? Temos com moldura em madeira, né? Moldura em aço zincado. Posso ter ele em módulos, por exemplo, uma carcaça onde eu posso trocar somente as, vamos dizer assim, as gavetas de filtros, né? E substituir por carvão ativado. E leitos de carvão especiais, que também é possível ser fornecido. Falando aí das estruturas de filtros, nós também temos aí diversas estruturas de filtros para as mais diversas aplicações, né? Molduras padrões, tipo gaveta, para instalação em paredes de forma plana ou em cunha, para instalação em forma de cunha. Temos um filtro que a gente costuma chamar de filtro automático ou holomatic, que é um filtro que à medida que a manta filtrante grossa aqui ela vai saturando, né, é emitido um sinal e o motorzinho aqui acaba desenrolando um pedaço aqui sem que haja necessidade propriamente de se fazer a troca do elemento filtrante quando ele satura. Temos aí molduras para filtros de bolsa, para montagem em paredes, montagem em dutos, né? Filtros, estruturas para filtros absolutos também para montagem em paredes e montagem em dutos, né? Caixas terminais dos mais diversos tipos, né? Isso normalmente é utilizado em salas de cirurgia, né? Laboratórios, onde a gente pode normalmente aplicar o filtro absoluto aqui dentro e ter ele aqui próximo ao fogo da sala, né? Caixas terminais descartáveis. Fan filters, que na verdade é
É uma caixa que também normalmente trabalha com filtro absoluto aqui, só que ela é dotada de um ventilador para trabalhar com uma velocidade bem baixinha, né? E aí a gente acaba, por exemplo, modulando ela e criando um forro filtrante, né? O FPGE, que também é uma variante, vamos dizer, do fan filter, só que ele trabalha de forma um pouco diferente. Na verdade, se cria todo um pleno filtrante, né? E na verdade você tem uma máquina central insuflando sobre esse pleno e também com uma velocidade controlada. E os begin bag-outs, que normalmente são as caixas, assim, normalmente são instaladas em sistemas de exaustão, no final do sistema de exaustão, para reter aí, vamos dizer assim, em caso de locais onde você está lidando com bactérias ou vírus ou algo de grande periculosidade, ela é instalada no final do sistema exatamente para filtrar esse ar que vai ser exaurido pela atmosfera e ela tem um dispositivo que permite fazer a troca sem que o usuário, de repente, quando abrir esse equipamento, ele tenha contato direto com o filtro, não é? É um filtro que, na verdade, quando ele é montado, ele é ensacado. Então as pessoas acabam não tendo essa possibilidade de se contaminar. Aqui um exemplo de instalação de uma sala que tem um fan filter, né, um forro filtrante, né, uma sala cirúrgica, onde aí foi feita essa composição. Aqui um outro exemplo, né, do fan filter. Um exemplo de instalação do FPGE, que na verdade é essa variante, né, com um pleno maior. Um outro exemplo do FPGE. E aqui por exemplo, de uma caixa begin bag-out. Está trabalhando logo após um fan coil aí, deve ser uma vazão bastante grande aí, porque a caixa isso aí foi eu que fiz isso aí. Foi você? Foi. Parabéns. Obrigado. Ficou bem bonito. Ah. E um outro exemplo aí de KSF. Agora eu vou mostrar um mau exemplo. Alguém já viu isso? Né? Parece brincadeira, mas tem gente que faz isso no mercado, né? Na verdade, você tem uma máquina aí com um determinado sistema de filtragem, você tem uma área aí completamente, né, abandonada aí por causa do filtro. Só lembrando aí que a Trox possui hoje um canal de comunicação, de atendimento, que é o Trox Academy, tá? Então, ao final aqui da apresentação tem o endereço do Trox Academy. Se vocês quiserem acessar, existem muitos treinamentos bacanas, não só direcionados à área de filtragem, mas nós falamos lá sobre distribuição de ar, volume de ar variável, acústica, filtragem, inclusive tem alguma coisa, se não me engano, de automação. São vários treinamentos aí em torno de 20, 25 minutos, né, que são bem legais aí e podem agregar aí no conhecimento. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Posso perguntar? Pode. Na norma lá, ela diz supermercado, tal. Eu lamento muito não ter essa classificação, que era uma classificação que podia melhorar mais a condição. Sim. O filtro tal. Isso aí vai sair e o projetista vai decidir qual é o filtro que vai botar, ou o cliente vai decidir qual é o filtro que quer. O ideal era que já tivesse um estudo. Supermercado, qual é o filtro que seria isso? Eu vejo outro assunto que não se falou aí, mas eu queria que você falasse, é a pressão estática, quando é que o filtro está sujo, quando é que ele está limpo. Gostaria que você falasse um pouco. Sobre a pressão estática. Quando é que o filtro está sujo, quando é que ele está limpo. Ou é só quando, eita, não está esfriando, eita, vamos ver o que é. Eu gostaria que você falasse claro. Um pouquinho. A pressão estática é o seguinte, na verdade, quando a gente instala um filtro, a gente normalmente tem em mente que esse filtro ele tem uma pressão inicial, né, quando ele está limpo, e uma pressão final, quando a gente tem uma tendência de que ele esteja sujo. Como é que a gente normalmente faz a verificação do elemento filtrante? Você pode fazer de duas formas, ou com uma inspeção visual, ou também através de manômetros, que normalmente você pode instalar no teu equipamento para verificar, sabendo os parâmetros iniciais e finais. O que é importante levar em consideração quando a gente trata da pressão inicial e final do filtro? Né? É que quando, por exemplo, a gente instala um manômetro, as mangueiras do manômetro, se por exemplo for instalado dentro de um fan coil, elas têm que estar faceando a parede do fan coil, para
para que se leia a pressão estática e faça uma leitura correta do manômetro. Se essa mangueira, por exemplo, ela estiver colocada dentro do fan coil, acaba se fazendo a leitura dinâmica e não vai ser a leitura correta para saber se esse filtro foi saturado ou não, né? Então, a perda de carga está relacionada propriamente à qualidade do ar e também em relação ao equipamento em si, né? Você pode ter uma perda de rendimento no ventilador por conta de um filtro que esteja saturado. Existem N coisas aí que podem... Então, para ficar mais claro, então você diz que para a gente poder mensurar a pressão estática, eu vou espetar a minha mangueira como se fosse na moldura do fan coil, né? Sim, na parede do fan coil, mas faceando a parede do lado interno. Eu posso colocar, inserir a minha mangueira? Não, inserir ela para dentro não, ela tem que estar faceando. Né? Exatamente. Ok? Esclarecido? Sim. Mais alguma pergunta? Robert, faz favor, volta um pouquinho naquela comparação lá que você fez. Bom, Qual é da comparação daí, né? Só para... quer falar alguma coisa? Só... É que eu trabalho com o Robert, eu tenho um pouco mais de experiência nessa palestra, ele passou um pouco, que essa não é a seguinte, só para... Qual delas? Não, vai para frente agora. Aí. Aí, né? É que na verdade é o seguinte, aqui a EN, quando surgiu essa norma 16890, ela pegou filtro de 91 filtros fornecidos por vários fabricantes, a Trox e outros, né, aleatoriamente. Aí ela, por conta dela, fez um teste para saber onde que esses filtros se enquadravam. Então, o que aconteceu é o seguinte, ó, dos filtros dos fabricantes que mandaram lá, que era o filtro M5, eles perceberam que na PMU eles classificavam de 5% a 35%. Como você tem que ter, por exemplo, no mínimo 50% de retenção de partículas de 1 micron para classificar como PM1, quer dizer que nenhum filtro M5 do que eles testaram aleatoriamente atingiu essa classe PM1, de nenhum fabricante, tá? E variou muito, você viu que tinha fabricante que atingia só 5% e os 35%. No PM2,5 de 10 a 45, ou seja, nenhum filtro M5 atendeu o PM2,5, tá? Também porque atingiu os 50%, e em PM10 eles atingiram de 40 a 70%, ou seja, aqueles fabricantes que ficaram abaixo de 50% não classificariam nem em PM10. Já os que atenderam acima, que são dos 50 a 70, atingiriam, entendeu? Então isso aqui é uma tabela comparativa que ele fez por conta dela, na verdade, né? Então, para ela poder enquadrar. Então aqui dá para dar uma ideia, por exemplo, que dos filtros, por exemplo, F7, tá certo? F7 nem todo fabricante que eles testarem, a gente imagina que é o que tem no Brasil, né? Consegue atingir a classe PM1, que são os caras que ficaram abaixo de 50%. Já tem fabricante que vai conseguir, que atingiu 65%, né? Já os F7 que eles testaram, todos classificaram como o PM2,5. Né? Se tem 2,5, atingiu 10 também, certo? Então aqui é só para ter uma ideia disso daí, né? Todos os F8 já atingiram o PM1 e os F9 também. Né? Tá vendo? Então, na verdade, essa foi a comparação que a AN fez, porque como essa norma é nova também na Europa, né? Eles queriam ter esse comparativo aí, entendeu? Tá? Então, essa tabela é isso que ela mostra, tá? Esse comparativo feito por eles. É bom explicar também que os catálogos da GT Filtro, a gente já pegou a norma antiga e agora já levou a norma. Essa norma 16890 não está em vigor no Brasil, tá? Mas já tem no folheto novo da Trox que vocês receberam aí, tá? Ali já tem um comparativo, um paralelo, a gente já classificou o nosso filtro. Em cima disso, para caso amanhã essa norma entre em vigor, a gente acha que vai acontecer, já tem isso aí, tá bom? Senhores, obrigado.